que chuva gostosa. Encarar a si mesmo como uma pessoa única te dá diferentes possibilidades de interpretação. Te faz um ser fascinante, radiante, com uma beleza ímpar. Mas também você pode se ver como uma pessoa não interessante o suficiente. Feio, feia, cheia de defeitos, a ponto de se excluir e não querer ficar perto de pessoas. Durante toda a minha vida eu sempre fui muito introspectivo. E pra mim, a introspecção era a timidez, a vergonha de falar, que as pessoas me vissem, o jeito de me comportar perante as pessoas. Mas isso não tem nada a ver. Introspecção é um ato de se interiorizar. Ser introspectivo é uma característica que poucos entendem e conseguem ter. Pessoas extrovertidas são muito mais habilidosas em chegar em pessoas, em lugares desconhecidos. Não tem problema em ser o centro das atenções, mas tem uma certa dificuldade em voltar os olhos para dentro de si mesmo, para o seu interior. Enquanto a atenção, a preocupação está mais com o externo. Para mim, a introspectividade, a introspecção, ela estava e está atrelada, associada à timidez, que na verdade é a ansiedade social. Eu ficava e fico até hoje muito vermelho, envergonhado quando muitas pessoas falam comigo e voltam toda a sua atenção para mim. Eu sempre tive um certo receio do julgamento, do que as pessoas vão achar de mim, da minha aparência, do que eu falo, como se elas fossem exemplos também, né? As pessoas querem procurar defeitos no Brad Pitt, no Rodrigo Hilbert. Por que eu não vou querer que isso não aconteça comigo? Se eu falar dos defeitos que eu acredito que eu tenha, são inúmeros. Meu nariz é torto, falta um dente na minha boca. Porque quando eu era criança, uma dentista falou que eu tinha um dente a mais na boca. E aí poderia encavalar um no outro. Mas na verdade não. Não gosto de certos ângulos do meu rosto. Sou muito bochechudo. Quando eu era criança, então, meu Deus do céu. Quando eu sorrio, minhas orelhas levantam muito. Mas eu tô há mais de um ano com esse canal, com quase 1.300 inscritos. E sabe quantas pessoas me mandaram mensagem falando sobre algumas dessas coisas? Nenhuma. No decorrer da minha vida inteira, eu posso contar numa mão as vezes que eu tive que me explicar sobre algum questionamento da minha aparência. Na escola eu fui zoado por alguns colegas por conta do meu cabelo. Era tigelinha, parecia que tinha colocado uma panela aqui, cortado, sabe? Tive o cabelo espetadão pra cima, assim, estilo supla. Tive um moicano liso, parecendo uma crina de cavalo. Isso zoava muito. Tive coque samurai, tive cabelo comprido. Aí comecei a ver que aqui na frente tava brilhando muito, sabe? Aí falei, alguma coisa estranha. Falei, opa, melhor rapar. E nunca tive transtorno com isso, não. Tem gente que sofre porque vai ficar calvo, né? Começa a apresentar alguns sinais, já começa a entrar em pânico, assim. Vai de cada um. E eu tinha muitas fotos, quer dizer, eu tenho muitas fotos. Aí, essa semana eu me dei conta de que alguns pensamentos meus, eles estão um pouco mais antigos, assim. Eu tenho um CD, que eu tenho centenas de fotos antigas, que eu tirava na época de câmera digital. E aí eu peguei o CD e falei, vou colocar no computador, vou pegar essas fotos pra eu colocar no vídeo. O computador não tem entrada para CD. Aonde que eu vou colocar esse CD para ver as fotos agora? Não tem mais. Mas enfim, essas coisas dos penteados foi uma coisa que eu quis fazer e nunca me importei com o julgamento das pessoas. Mas com o meu rosto sim, com a minha voz. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que esse julgamento é só seu. Dentro da nossa imperfeição, somos perfeitos e únicos. A verdade é que a gente cansa de olhar pra gente mesmo no espelho durante toda a nossa vida. Ninguém mais convive e olha pra gente, pro nosso rosto, pra nossa aparência do que nós mesmos. E eu tive várias fases que eu me achava ridículo, não me olhava no espelho. Mas essa é uma imagem do nosso imaginário, da nossa mente. Tem uma coisa que eu não sei aonde que eu vi isso, eu não sei aonde que eu li, não sei se isso é verdade, mas eu acredito que possa ser real, que possa fazer sentido. Que é o seguinte, a imagem que o outro vê de você não é a mesma que você vê. A sua voz soa diferente no ouvido das pessoas. E é muito louco você pensar nisso, né? É estranho o quanto a gente se priva de nos mostrar, de não querer mostrar o quanto a gente é belo e único, em todos os sentidos. Enquanto todos os outros não estão nem aí. A maioria das pessoas estão preocupados consigo mesmo também. Claro que existem as pessoas que julgam, que falam mal. Eu citei os dois exemplos dos galãs aí, né? Quando você se priva de se expor em alguns determinados lugares, situações, com vergonha do seu comportamento, da sua fala, de como sua imagem vai refletir nos olhos das pessoas, a verdade é que a atenção, ela será voltada para você enquanto você tá ali,
na frente. Alguns podem ter alguns pensamentos intrusivos, mas digamos que a maioria vão seguir sua vida. Vão voltar para o seu próprio mundo em questão de minutos e completamente esquecer que você estava ali em algum momento. O fato é que o único controle e evidência que a gente tem é perante a nossa própria régua, do nosso próprio consciente ou inconsciente. E a gente projeta isso na mente do outro, prevendo que vão pensar ou falar de mim. É verdadeiro que muito do que a gente fala, do nosso julgamento alheio, é uma projeção nossa, da nossa mente. E é o mesmo com relação ao que o outro vai fazer com o que somos. Porque a gente conhece como a gente é, mas o outro não. E muitas, a maioria das vezes, eles nem querem saber. Afinal, todo mundo tem as suas próprias contrariações para lidar. Quando começamos esse canal, foi um desafio soltar a minha voz. Vocês podem ver que no início eu falava muito baixo, eu não impunha a minha voz, eu não sabia muito o que falar. E até hoje eu tô aprendendo, mas a diferença é muito grande. E quando eu comecei a ir vender na praia, então, de ir mesa em mesa, começar a falar e todos os olhos se voltam para mim. A voz fica trêmula, você perde as palavras, pensando no que você tá falando e no que você acha que as pessoas estão ouvindo ou pensando do que você tá falando e de você, da sua aparência, do seu trabalho. Foi uma grande barreira que eu ultrapassei, mas ainda é um desafio para mim. Mas hoje eu sei como lidar. Eu recebi até elogios, tanto da minha fala, como me interagia, do meu trabalho, da minha aparência, tanto de homens quanto de mulheres. E aí eu vou percebendo que eu tava colocando um pano na minha cara durante anos, para que ninguém me ouvisse, ninguém me visse. Era inimaginável para mim. Eu tava abordando um grupo de 25 pessoas em várias mesas juntas na praia para tirar uma foto, com todo mundo falando junto, conversando, dando risada, interagindo. E com todo mundo numa foto Polaroid, hein? Foi o recorde. A gente se leva a sério demais quando não precisa. E quando precisa, a gente negligencia. E dá muito mais razão e voz e ouvidos ao nosso fantasma mental, que nos acompanha e que a gente alimenta durante toda a nossa vida até então. Te colocar em situações que te provem a agir, a falar, a se mostrar, te causa um desconforto bom. Você sai daquela posição que você estava anteriormente. Você dá um passo para frente para sua própria abertura em um processo de autoaceitação. E é super importante você fortalecer isso dentro de você, porque a cada dia, cada vez mais é vendido uma imagem perfeita na internet, não só de aparência, mas como se portar, como falar. Filtros, efeitos, inteligência artificial para mascarar o defeito que aquela pessoa acha que tem, para mostrar uma perfeição que vai ser comprada por aquelas pessoas que de alguma forma têm esse complexo e busca se auto-burlar. E é assustador, é gritante o número de pessoas e cirurgias plásticas que é feito hoje. É uma das coisas mais horrendas que eu tenho visto até então. E você vê que mesmo com 15 procedimentos na cara, a pessoa ainda está insatisfeita. E não vai ficar satisfeita se a mente ainda vê aquela imagem borrada de si mesmo, pensando com a cabeça do outro, que nem existe muitas vezes. E eu não tô falando aqui tudo isso porque eu já tô curado. Eu disse que eu ainda sou assim, mas com muitos obstáculos já ultrapassados. Tímido, eu acho que eu sempre vou ser, mas eu não posso deixar que a minha timidez me faça criar um buraco no chão, cavar um buraco no chão e enfiar minha cara ali para sumir. Quando eu trabalhava na praia, o que me incomodava era a falta de empatia de algumas pessoas que nem olhavam para mim. Quando você vai falar, a pessoa olha para você e logo já volta a falar com a pessoa do lado e parece que você não tá ali, que você nunca esteve ali. Já tive julgamentos silenciosos com o trabalho que eu estava fazendo. Isso eu acho que é muito comum com quem trabalha de ambulante, né? Mas se cria resistência contra isso também. E você sai dali como se você não tivesse falado com ninguém também, porque é o que de fato essa pessoa é. E tem gente que te trata do jeito que você merece. Tem gente que te olha com brilho nos olhos. Não importa se falta dente na sua boca, não importa se você fala palavras erradas, não importa se você tem a roupa rasgada. O que importa é a pessoa que você é, a luz que você emana e a confiança em si mesmo. Eu tenho consciência de que isso foi só uma pequena aprovação, sabe? Que fez eu sair da minha zona de conforto, para que eu tivesse, a partir de então, mais propenso a ser eu mesmo, a me aceitar comigo mesmo. E que o outro pensa, o que o outro vê, o que o outro acha, é um parâmetro que eu crio, não é o que de fato a pessoa pensa. E acredita que os outros são perfeitos o suficiente para poder falar de você. A autoconfiança é a maior aceitação de si mesmo, para que você possa se abrir e receber o que é de melhor na vida e das pessoas também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe um curtir, um comentário, assista os outros vídeos também. E obrigado, espero vê-lo sempre aqui. Meu Deus do céu, vai pro inferno com essa música.